Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. E antes que vocês pensem, ele já leu essa passagem e já pregou sobre ela, de fato. Mas eu vou ler de novo e eu vou aprofundar de uma maneira que eu explicarei daqui a pouco. Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a abrir o coração para esse assunto tão importante que vamos abordar, que é a questão da amizade na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Então, esse texto eu focalizei na semana passada na questão do companheirismo, que de fato é o que logo vem à mente quando lemos Salomão, e provavelmente era o que Salomão quis mesmo se referir, dando a ideia de alguém perto de outro, talvez até no trabalho, e um tropeça ou cai alguma coisa, o outro ajuda, a ideia de ajuda física, incluindo. Tanto que se um cair, o outro levanta. Companheirismo. E eu fui por esse caminho, abordei esse ponto, sem jogar muita ênfase no aspecto mais profundo de companheirismo, que é o de amizade. Eu toquei no assunto de amizade muito de leve, falei até meio brincando, o best friend forever e tal, mas não trabalhei na questão de amizade. Pelas Escrituras, ficamos só no companheirismo e tratamos até de outros assuntos também. Então, se pensarmos bem, essa questão de se um cair, o outro levanta, embora o que venha à mente logo é uma queda física e o outro levantar mesmo, mas é óbvio que é muito mais complexo e valioso um levantar mais do que o físico. Um levantar no sentido psicológico, de ânimo, de incentivo, de ajuda espiritual. Então, nesse caso, vai precisar mais do que apenas um companheiro, no sentido de alguém ao lado, para levantar, mas um amigo. Um companheiro de trabalho é o que o nome diz. Pode ser um bom companheiro de trabalho. Ajuda, tira uma dúvida quando um está precisando de um reforço ou coisa assim. É um bom companheiro. 10 anos companheiro de trabalho. Companheira de trabalho do outro. Fiel. Gostam um do outro. Mas nunca desenvolveu ali uma amizade. A ponto de dizer, é meu amigo, é minha amiga. E por isso nós ficamos muito é meu colega de trabalho. Colega de trabalho. É muito comum isso, mas nem tudo. Colega de trabalho. Ah, ele é meu colega na escola. Lá tem 30. Então eu tenho 29 colegas de escola. Com certeza você não tem 29 amigos. Então é esse ponto que eu achei por bem aprofundar.
e aguçar mais, precisar melhor o tamanho do foco. O amigo que vai se dispor a dar todo tipo de ajuda que lhe for possível, desde o elementar, oferecer a mão para levantar porque tropeçou, até uma ajuda complexa, difícil, espiritual. Então, partindo da ideia de companheirismo, eu queria explorar com vocês hoje o conceito bíblico de amizade. Porque um bom companheiro poderá se tornar um grande amigo. Mas nem todo amigo, obrigatoriamente, era um companheiro de trabalho, de escola, coisa assim, mas conheceu de maneira fortuita até, e por pouco tempo, mas alguma coisa aconteceu que gerou uma atração mútua de personalidades. Então, muitas amizades boas vieram de companheirismo, sim, de circunstâncias de trabalho ou de vizinhança ou de moradia, mas outros nasceram mesmo sem um companheirismo de uma rotina junta, os dois juntos, muito tempo. Então, essa passagem aqui de Eclesiastes, embora falando mais de companheirismo mesmo do que de amizade, propriamente dita, ela se torna a base para descrever uma das coisas mais valiosas da vida, ou descrever, ou apontar, talvez seja melhor, para uma das coisas mais valiosas da vida, que é um amigo verdadeiro. Antes de tudo, eu não sei se você já notou, que a Bíblia fala de dois tipos de amigos. Se eu tivesse aqui com a plateia toda da minha idade, eu diria, meio brincando, uma coisa que vocês mais novos não vão entender. Eu diria assim, um desses dois tipos de amigo que a Bíblia fala, não é o amigo da onça. Aí a maioria não vai nem rir, porque não conhece mais essa expressão. Para os mais antiguinhos, tinha uma revista que trazia toda semana uma charge, um desenho engraçado de um sujeito chamado Amigo da Onça, que ele era amigo de alguém, só que era um amigo meio esquisito, meio malvado. E ele não perdia uma chance de botar o pé para o outro tropeçar, de prejudicar o amigo, e ele ficava rindo, adorava fazer uma traquinagem boa com os seus amigos. Então, esse era um amigo da onça. Acabava não sendo amigo, de jeito nenhum. Mas, esquece o amigo da onça, porque nem você iria entender direito, e nem é o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia, quando ela descreve esses dois amigos, que nós vamos já ver, um não é um amigo falso, não. Não é um amigo da onça, não. É amigo. Mas são dois tipos diferentes. Não sei se você já tinha pensado nisso. É uma passagenzinha, lá em Provérbios, na metade de um versículo, está lá, não sei se quase escondidinha, mas está lá modestamente, revelando um segredo valiosíssimo para essa questão de amizade. Assim eu entendo. Provérbios 18 a 24, a primeira parte. Lá na primeira parte, é o versículo mesmo. 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Sim, pastor, e cadê a passagem que fala de dois tipos de amizade? Está aqui. Você não viu, não? Está um bocado claro, meu irmão. O primeiro tipo de amigo faz parte de um grupo grande de outros amigos. Alguém que diz, eu tenho muitos amigos. Muitos. Então é um grupo grande.
Qualquer um que faz parte desse grupo é um desse tal primeiro tipo de amigo. Parece que a Bíblia não valoriza muito esse tipo de amizade, não. Pelo menos em contraste com o segundo tipo de amizade. Pelo menos em contraste. Como eu disse aqui, não é um falso amigo que a Bíblia está falando, não. Um grupo grande, então, você tem um monte de amigos, então são todos falsos amigos. Não, eu não entendo assim. São amigos. Sabe a expressão que muita gente hoje diria assim, tem amigo e amigo. É uma expressão curiosa que nós temos hoje atualmente, que explica pouco, mas explica muito. É que tem dois tipos de amigo, ou tem um conceito qualquer, que algum diz tem isso e tem isso. Tem quem tem palavra e tem quem tem palavra. São dois tipos diferentes de ter palavra. Poderíamos aplicar para qualquer termo. Então, eu acho que é a maneira do autor dizer exatamente o que nós hoje faríamos assim. É porque tem amigo e tem amigo. Basicamente isso. Então, a Bíblia chega ao ponto, um pouco forte, eu acho, de dizer que é praticamente desvantagem ter muitos amigos. Aliás, irmãos, não é praticamente ao ponto, não. Ela está dizendo, né? Para ser franco. Quem tem muitos amigos sai perdendo. Que coisa estranha. Pensei que fosse o contrário. Quanto mais amigo, melhor. Vamos tirar o singular. Quanto mais amigos, melhor. Talvez fosse o que a gente iria pensar. Não é o que a Bíblia está dizendo aqui, não. Curioso. São amigos, sim, sem dúvida, mas bem diferentes do segundo tipo. Talvez, se perguntássemos ao autor de Provérbios, onde é que ele está perdendo em ter muitos amigos que não são falsos amigos, são amigos de fato, mas onde é que ele está perdendo? Talvez ele dissesse, é uma maneira de eu contrastar com o segundo tipo. Tem a impressão que ele diria isso, e o Antigo Testamento a gente vê muito esse tipo de colocação. Um exagero, uma afirmação um pouco exagerada, para contrastar com o outro e chamar atenção e mexer. Então, quem pensa que tem muitos amigos do quilate de um verdadeiro e raro amigo, está perdendo, porque não tem. E aquilo que pensa que tem alguma coisa e não tem, está perdendo. É uma ilusão, é uma expectativa falsa. E uma das coisas, eu tenho dito muitas vezes isso em aconselhamento, cuidado com expectativas falsas. É uma das coisas mais perigosas da vida. É expectativa falsa em qualquer coisa. Vai casar todo apaixonado. Tudo bem casar apaixonado, mas não vá com expectativa falsa do que é um casamento. Mesmo de alguém que está apaixonado, os dois, um pelo outro. Mas aquele casamento vai ter problemas. Vai ter grandes alegrias, grandes momentos maravilhosos, mas vai ter problemas. Então, você casar achando que vai ser uma maravilha, um conto de fadas o tempo todo, isso é expectativa falsa. Vai ser muito mais difícil enfrentar os problemas inerentes de todo o casamento. Um emprego, qualquer situação, qualquer coisa que gera uma falsa expectativa é muito ruim. Então, na questão aqui de amizade, essa é a maneira de eu explicar por que o autor aqui quase que critica a condição de ter muitos amigos, sai perdendo. Então, eu acho que não é de uma maneira absoluta, é de uma maneira relativa, se comparado com um verdadeiro e raro amigo, e tendo a expectativa de que, achando que conta com 30 raros e verdadeiros amigos e não está contando coisa nenhuma. Está contando com 30 amigos do tipo muito comum de amigo. É como eu vejo. Então, insisto, volto ao ponto. A Bíblia fala em dois tipos de amigos.
aquele amigo que faz parte de um grupo grande, quase sinônimo, talvez, de conhecido. Conheço bem, me dou bem com aquela pessoa. É mais do que um mero companheiro de trabalho, um mero colega de escola. É mais do que isso. A gente às vezes se fala e tal, e é bom estar junto e tudo, mas é amigo. E já houve, certamente você já passou por situação de ouvir alguém dizendo, ou você dizer, o fulano é amigo seu e tal, gagueja. Muito comum. Eu já gaguejei, você já deve ter também. Amigo, é conhecido, né? Eu conheço bem, eu conheço até bem, faz tempo que eu conheço, é amigo da família e tal, mas eu não sei se eu podia dizer que sou amigo dele. Pronto. É isso aí. Pois Salomão joga todo o seu foco aqui no amigão, no verdadeiro mesmo, que é o segundo tipo, mais chegado que o irmão. O irmão na fé. Não. Do que o irmão de sangue, é o que ele quer dizer que é óbvio. Não quer dizer irmão aqui no sentido de um compatriota, como às vezes se diz que fulano é meu irmão, porque brasileiro também é compatriota. E tal. Não. Assim não teria sentido o que ele está dizendo. O que ele quer dizer é o seguinte, é normal alguém ter poucos irmãos. Mesmo naquela época, que era comum ter 10 filhos, 12, 8, até há pouco tempo atrás, mesmo assim, 8, 10 é um número pequeno, perto de dezenas, de centenas, é claro. Então, via de regra, cada pessoa tem poucos irmãos. 3, 4, 5, 10 que seja, mas são poucos. E a maioria hoje tem um. E olha lá. E geralmente os irmãos se gostam. É o normal, numa família equilibrada, numa família minimamente equilibrada, os irmãos se gostam. E numa família equilibrada mesmo e saudável, os irmãos se gostam muito, se amam demais, e ali mesmo sangue, pai, mãe e tal, é uma coisa muito gostosa, é uma amizade muito forte. Muito bem. O que ele quer dizer que há amigo mais chegado que o irmão é que tem o tipo de amigo que é raro e extremamente especial. Mais do que um irmão é raro e muito especial para a pessoa. Isso é o que ele quer dizer. Então, você veja como o primeiro tipo de amigo ele colocou num ponto... muitos amigos saem perdendo. Agora, tem aqueles que são mais chegados do que um irmão. Opa! Aí ele joga lá em cima. Veja um contraste. Muito forte. Provavelmente, eu não vou descer muito em por que é tão valioso assim um amigo desse tipo, mas pelo menos um motivo eu acho que eu gostaria de comentar. Um amigo desse quilate é que uma amizade mesmo demanda muito tempo para ser feita. Tempo. Centenas de horas de conversas. Difíceis, fáceis, quando um está alegre, o outro está triste, quando os dois estão alegres, quando os dois estão tristes, todo jeito, todo tipo. E comunhão junta. Hoje em dia está quase mais... Hoje, quando a gente fala em comunhão, tem que falar comunhão presencial. E tem a comunhão internética, né? Para mim, isso não é comunhão. Pode ser um relacionamento... Também não. Como é que eu vou chamar isso? Não sei. Está um se lembrando do outro, que está vendo a imagem do outro, e ouvindo o outro, e usufruindo do que o outro tem a transmitir e tal, tudo isso está incluído aí no online, tudo bem. Mas dizer que é comunhão, alguém que eu não estou nem vendo, nem ouvindo a voz, e de repente eu estou aqui na comunhão boa, caiu. Parece que hoje de manhã houve alguma coisa assim, não foi? O pessoal chiando, caiu. Pois é, a comunhão quebrou. Comunhão nada. É ilusão de comunhão isso aí. Tudo bem.
Mas quando eu digo que é preciso centenas de horas para uma amizade forte florescer, eu estou falando é comunhão, eu estou falando é presencial. Pode incluir telefone, quando passou a ser telefone. Outro dia não tinha telefone. Então é óbvio que uma amizade para valer, na época de Salomão, 1000 anos antes de Cristo, era presencial. Era olhando para os olhos do outro. Podia até ter máscara, porque já houve muita epidemia nesse mundo, e cada vez mais que eu leio, cada mais eu me admiro. Livros que eu nem percebia antes que tinha lá, porque houve uma epidemia na cidade, matou 3 mil numa cidade de 5 mil, né? Aí o outro matou não sei quem está aí. O rei teve que sair do palácio, porque teve uma epidemia em Londres, em Paris, é impressionante. Cada vez mais eu me impressiono. Está assim de ocorrências na história da humanidade de epidemias. Saibam disto. Não são apenas as grandes clássicas que a gente viu falar de dizimar metade da Europa, coisa desse tipo. Centenas de epidemias Deus já mandou ao longo deste mundo, então não se admire muito com a nossa. Não, nós estamos talvez muito mimados e muito mal acostumados. Mas eu não vou mudar de assunto. Uma amizade, para valer, exige presença. Muita gente, já ouviram dizer? Fulano separou-se. Oh, que pena, o casal, falando de casamento. Separaram-se, pois é. Mas tanto tempo juntos? Não, é porque de 8 anos de namoro, 7 foram por correspondência. Um morava num lugar, outro morava no outro. Ah, isso mais antigamente. Hoje seria correspondência mais, seria realmente o online, etc. Mas antigamente, na minha época de rapaz, era assim, era correspondência. É porque 8 anos de namoro, 7 de correspondência. Ficaram juntos um tempo, o casamento afundou. Lógico. Lógico, quer dizer, não se admira que foi ruim, só isso, não estou aprovando o divórcio. Mas não tinha contato pessoal. Que uma amizade, voltando para a amizade, demanda. Demanda tempo. E tempo é um produto que cada vez mais os seres humanos não sabem valorizar. E desperdiçam e acham que tem cada vez menos tempo. Que é uma expressão que mereceria muita reflexão. O que é ter menos tempo ou mais tempo? O tempo é o mesmo. Você tem acordado. É o mesmo tempo, todo dia. Um também, tudo bem, uns dormem 8 horas, outros dormem 7, outros dormem 6, 9, mas varia um pouco. Mas, de maneira geral, é 8 horas de sono, o restante é acordado. Pronto, o tempo é o mesmo, cada um tem. Agora, o que você vai escolher para fazer durante este tempo é que gera a expressão não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É óbvio. É óbvio. Manda um bife. Alimentar 15, não dá. Então, como é que aquele seu tempo vai suprir 20 necessidades que você estabeleceu para si próprio durante aquelas mesmas horas acordadas? É óbvio, é elementar, uma criança entende isso, não precisa nem saber dividir, nem matemática, não. Tudo bem. Poucos sabem valorizar. E vocês sabem de algo que há uns 6 meses atrás ou mais, o Marcelo, meu genro, me mostrou. Eu digo, eu não acredito num negócio desse, Marcelo. Pois é, olha aí, pastor. Era um dispositivo que você ouvia o outro numa velocidade maior do que a normal. Está vendo aqui, pastor? 1,5x, 2x. E o que é isso? É porque os alunos agora estão começando a ouvir as aulas, as palestras e tudo em velocidade dupla. Digo, agora eles expiram de vez. Não é possível. Pois bem, estou sabendo agora que invadiu tudo. Está em tudo que é aparelho, tudo que é aplicativo que envolve áudio, está lá o tal do 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x. Aí está as revistas, os estudos. 32% dos que ouvem com 2 vezes a velocidade, até quem ainda aguenta a mente, mas passou de 3,
começa realmente a endoidar. Eu digo, é óbvio. Né? E qual é o seu número? Sei lá, se é 3, se é 3,5, se é 2, até você chegar no limite de endoidar mesmo. E de confundir tudo, não entender mais nada. Aí outra diz, não, mas é bom porque a gente tem mais tempo de descansar. Genial. Enche a mente de uma forma absolutamente antinatural, agredindo o cérebro que foi feito com uma velocidade X de entendimento de uma língua. Eu não estou perito em linguagem, nem coisa nenhuma, mas isso é óbvio. Óbvio que isso é uma agressão. Como é que está todo mundo cego desse jeito, ou muitos? Lá estou eu de novo querendo mudar de assunto. Eu vou ter que parar de pregar, gente. Vocês não briguem com isso, não, porque está ficando complicado. Tanta coisa para dizer que eu vou vendo as coisas acontecendo e isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom. E até onde é que vai parar isso? Eu não sei. Eu dizia para meu pai algumas vezes antes dele isso, papai, você está indo na hora boa. Porque vai acontecer tanta coisa esquisita, ainda que talvez eu vá ver, minha geração vá ver. Sua não vai mais, não. Mas a minha geração vai ver muita coisa esquisita acontecer neste mundo, mas esquisita mesmo. Muito bem. Amizade de Davi e Jonatas, belíssima. Talvez o exemplo máximo de amizade entre duas pessoas. O assunto não é o amor erótico, não é o amor entre marido e mulher, entre o homem e a mulher que se desejam fisicamente e também gerando uma bela amizade que leva a um casamento e coisa assim. Geralmente a mulher é a melhor amiga do seu marido, o homem deve ser o melhor amigo, no sentido mesmo de amigo da sua mulher, o homem deve ser da sua mulher, tudo bem. Mas o maior exemplo é esse aqui. Eu queria ler algumas passagens rapidamente, para vocês verem o tamanho da amizade desses dois homens, que era muito bonita. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Sucedeu que acabando... Irmãos, é o seguinte, eu não vou lhe esperar muito dessa vez, não, porque tem alguma coisa para ler, o tempo está indo muito rápido, eu vou só. Quer dizer, eu vou citar a passagem, se você for muito rápido, você chega lá comigo. Se não, ouça, porque eu não vou pregar sobre essas passagens. Então, a importância relativa, você lê, basta ouvir se quiser. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Olha a descrição de uma amizade para valer. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Capítulo 20, ainda de 1 Samuel, versículo 17. Jonatas fez jurar Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma, forte. Aí a gente vai para 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, e lê assim, 2 Samuel 1 e 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. É um lamento que Davi fez a Jonatas depois de Jonatas ter sido assassinado, ter morrido numa batalha. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras, porque tinha morrido, né? Amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Já a força da ligação das personalidades entre si, muito bonito. E dentro desta amizade, uma passagem se ressalta, falando na ideia de um levantar o outro, lá de Salomão, em Eclesiastes, e que eu falei em levantar mais do que apenas fisicamente, mas moralmente, psicologicamente, até espiritualmente, foi exatamente o que Jonatas fez com Davi. Olha que coisa bonita. 2 Samuel, ainda 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15 em diante, diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, Saul era o pai de Jonatas, estava enlouquecido com ódio e ciúme mortal de Davi. Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul,
e foi para Davi a Oreza, foi para outra cidade, viajou para outra cidade, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Coisa linda. Lhe fortaleceu a confiança em Deus. Isso aqui é um amigo. E arriscando cair no desgosto e na ira do pai, que Jonatas acabou caindo, uma certa ocasião, que o pai dele o xingou de uma maneira extremamente violenta, agressiva, terrível, com ódio do filho, Jonatas, porque Jonatas era muito amigo de Davi e Saul tinha ódio, inveja e tudo doentio de Davi. Então, ele até correndo risco, mas ele foi dar uma força espiritual. E as palavras são bonitas, eu não vou nem ler. Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, tu vais reinar sobre Israel e tal. Então, ele deu uma força fortíssima, um ânimo enorme. Olha aí! Uma verdadeira amizade, não é daqueles 30 colegas de classes, certo? É talvez daquele 1 ou 2 colegas de classe que faria isso, ou colega de trabalho, não sei. São poucos. Algumas características, além das que eu já falei, de um verdadeiro amigo. Horas de angústia são propícias para produzir um verdadeiro amigo. Diz assim, eu não vou nem ler, está em Provérbios 17 e 17, a segunda parte, mas diz só isso mesmo, na angústia se faz o irmão. Na angústia se faz o irmão. Interessante, ninguém gosta de passar por angústia. Mas é curioso que ninguém gosta também de ver angústia dos outros. A não ser alguém muito sádico, muito deturpado. Mas normalmente não se gosta de ver angústia de outros, ainda mais quando é alguém chegado, um conhecido, ou um amigo. Não gosta de estar perto de quem está sofrendo, de realmente chorar com os que choram, mas a ponto da lágrima do outro molhar aqui o seu ombro. Nesses momentos, os amigos do primeiro tipo, muitos, talvez vão dar uma tapinha nas costas, sincera, e dar uns telefonemas, e vão acompanhar à distância, e muitas vezes é o que se há de fazer mesmo um amigo íntimo, muitas vezes, verdadeiro, não tem como fazer além disto. Mas quando há condição de um acompanhamento mais pessoal, os muitos amigos não estão muito presentes, estão razoavelmente, não vou dizer que estão ausentes, estão nem aí, não. Mas vai dar oportunidade para um verdadeiro amigo se mostrar. Ou já sendo, talvez até confundido com os outros, mas na hora ele se ressalta, como aqueles 10 leprosos, um se ressaltou entre os 9, em termos de agradecimento a Cristo. Naquele monte de amigos que você tem, de repente, num momento muito sério na sua vida, 1, 2, se ressaltam e se mostram o tipo de amigo que realmente eram. E talvez nem alguém que era classificado no seu grupo, grande grupo de amigos, mas alguém, ainda mesmo um certo conhecido, uma coisa assim, até que nem conhecia talvez de jeito nenhum, mas numa circunstância tal, entrou para lhe ajudar e foi se envolvendo com você, e dali nasceu uma grande amizade. É comum isto acontecer. Então, angústia, apesar de todas as desvantagens e os desconfortos que trazem só o pensar em angústia, que ninguém gosta, é humano e normal, mas tem suas vantagens. Além da provação que ela traz e tudo, uma angústia, mas
às vezes pode ser o nascedouro de uma amizade para a vida inteira. Outra característica é que não é apenas na angústia que o verdadeiro amigo se mostra, o mais chegado que é um irmão, mas ele se mostra em qualquer situação. Que está no mesmo versículo 17, do capítulo 17. Eu li a segunda parte, que é o que fala que na angústia se faz o irmão, mas antes, o versículo diz assim: em todo o tempo ama o amigo. Aí que diz, e é na angústia que se faz o irmão. Então, a porta do coração de um amigo está aberta 24 horas por dia, seja para que for. Já vimos Jonatas com Davi. Onesífero a Paulo, que estava preso, fez assim com Paulo. 2 Timóteo 1,16, Paulo dá este testemunho. 2 Timóteo 1,16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo, olha só, e nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo estava preso, era perigoso se identificar com um preso, não só na época, mas hoje próprio, se identificar com um inimigo da autoridade predominante é algo que é bom evitar, que geralmente traz algum perigo. Nunca se envergonhou das minhas algemas. Tem um amigo preso? Você vai avistar seu amigo preso? É isso aí. Então, vergonha social, vergonha em termos realmente de segurança. Antes, ao contrário de se envergonhar, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Não era fácil, não tinha catálogo telefônico, não tinha página amarela, não tinha Waze, essas coisas todas. Não tinha. E ele procurou até encontrar. Ânimo. Isso para animar Paulo. Eu encontro Paulo, eu vou encontrar Paulo. Para que você quer tanto encontrar esse Paulo, rapaz? Para bater uns bons papos com ele. Podia até ter batido mesmo, e devem ter batido. Mas ele não diria, ele diria assim, eu preciso animá-lo. Eu tenho que animá-lo. Ele está preso numa situação muito desconfortável, eu tenho que animá-lo. Era esse o motivo. Principal, pelo menos. Fazer companhia. Eu não sei se isso explica exatamente o que aconteceu, porque é uma história muito estranha de Elias com Eliseu, quando Elias estava para ser arrebatado aos céus, e Deus revelou para Eliseu, certamente para o próprio Elias, e para Eliseu também, até para alguns estudantes de profetas, estavam sabendo que alguma coisa ia acontecer com Elias ali, que ele ia ser levado. Então, foi esse o contexto. Mas é interessante, segundo Reis capítulo 2, 3 versículos, a insistência de Elias que o seu servo, que lhe prestava, que lhe devia, obviamente, obediência, não obedeceu, cismou, e não fez o que Elias mandou 3 vezes. Segundo Reis, capítulo 2, no versículo 2, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. É uma ordem do chefe. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor. Ele envolveu a vida de Deus na afirmação dele, na recusa dele a obedecer o chefe. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Acabou. E assim desceram a Betel. No versículo 4, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Segunda vez. Versículo 6, disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Agora era a etapa final. Era dali, eles iam atravessar o rio e ali seria tomado. O Senhor me enviou ao Jordão,
Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eu fiquei pensando, o que eu vou colocar aqui de exemplo? O melhor que eu encontrei foi estar junto, fazer companhia. Eu não sei nem se esse seria o motivo que Eliseu daria. Como eu disse, a história é muito diferente, é muito fora do comum, né? Mas é curioso como ele diz, eu vou, fica aqui, eu vou, estou contigo. Ajudar ativamente até com riscos. Já vimos Onésimo falando a Paulo, mas tem um exemplo que esse é mais pesado em termos de segurança, quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão e deixou Jerusalém, desocupou para não confrontar direto com o filho, e logo depois, de fato, Absalão ocupou Jerusalém, depois foi atrás do pai para matar e destruiu os que estavam com o pai, mas nesse momento crítico, muitos amigos de Davi, muitos súditos e tal, saíram com Davi. Entre esses teve um homem chamado Usai, que era um homem sábio e que esteve lá com Davi, fugiu com Davi. Davi disse, você aqui não é muito útil para mim, não. Se você quer me ajudar mesmo, você volte para Jerusalém e ofereça a Absalão, a essas alturas era o grande inimigo, ofereça os seus conselhos. E os seus conselhos vão ser contra os conselhos de Aitofel, que era outro sábio que dava bons conselhos, no caso para Absalão. Assim você pode me ser útil, indo lá. Mas lá, Senhor, eu estou vindo de lá contigo, ficou perigosíssimo. Absalão quer matar nós todos, começando contigo. Bom, você está aqui comigo, muito obrigado, ótimo, mas eu estou lhe dizendo, se você quiser ser útil mesmo a mim, você vai lá. Vai para o foco, lá para a toca da onça. E ele foi. E Aitofel deu um bom conselho, um conselho militarmente inteligente para Absalão. Esse homem, Usai, desfez o conselho de Aitofel, ao contrário, Absalão seguiu o conselho de Usai, foi ver o pai dele, perseguindo o pai dele, no momento errado, na hora errada, da maneira errada, segundo o conselho de Usai, e morreu na batalha Absalão. Aitofel ficou tão frustrado, porque o seu conselho militarmente correto para Absalão não foi ouvido por causa do conselho do amigo de Davi. Foi para cá e se enforcou. Aitofel. Você vê o tamanho do que estava envolvido aqui. História pesada. E eu fiz questão de contar, porque lá em 2 Samuel 15:37, diz a palavrinha mágica dentro do contexto que nós estamos falando. 2 Samuel 15:37, diz assim, Usai, pois, amigo de Davi. É isso que me chamou a atenção, que eu quis incluir nesta pregação. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Ali, então, se encontraram e aconteceu tudo o que eu acabei de contar. Então, descreveu Usai não apenas como um servo fiel ao seu rei, um súdito que ali estava, que, claro, era tudo isso também, mas amigo. Então, o amigo, ele ajuda até com riscos. E aconselhar de modo gostoso, apropriado. Serve o amigo verdadeiro, o raro. Provérbios 27:9. Como o óleo e o perfume
alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Que passagem! Vejam as palavras: perfume, óleo, alegrar, doçura, cordial. Tudo isso aí numa frase só, apontando para o prazer de um amigo ouvindo o conselho do outro. Observe que não só apenas esse amigo aqui está aconselhando o outro, mas a forma como ele está aconselhando não é só o conteúdo do conselho, mas a forma com que o conselho foi embalado. Há conselhos excelentes, dados de forma dura, antipática, irada, arrogante, ou seja lá de que for, descuidada, que magoa, até magoa. Conselhos bons. Mas o que o autor de Provérbios aqui ressalta é que o amigo, ele não apenas se dispõe a aconselhar, não apenas o conselho dele é bom, porque conhece o outro, porque tem quilômetros juntos, rodados juntos, quilômetros e quilômetros, no sentido de dias e dias e horas, como já falei, conhece bem o outro, então ele está habilitado a dar conselhos apropriados para a personalidade do amigo que ele conhece tão bem. Mas aconselha de uma maneira ruim, que fere. Às vezes não tem jeito, às vezes fere um pouco mesmo, não tem maneira. Embora eu já ouvi alguém dizer há muitos anos, e eu gosto disso. Ferir é inevitável, magoar é evitável. Eu gosto disso. Porque às vezes você pode dar um conselho que fere o orgulho do outro. Você faz sangrar a pecaminosidade do outro, a carne do outro, fere. Mas não magoa. O médico fere você. Quando ele vai com o bisturi dele, tome sangue. Ele fere com gosto, dependendo da cirurgia. Mas você vai ficar grato a ele muito depois. Feriu você, sangrou você, mas não magoou você, muito ao contrário. Então é diferente. E o que o autor aqui quer dizer é isso, é que o amigo, ele tem um jeito de colocar, que ele não vai magoar o outro, vai ser agradável para o outro, gostoso, mesmo que esteja levando um carão. Mas é gostoso para a alma levar bons carões. E, especialmente quando são dados na base de uma boa amizade. Agora, não é só de conselho cordial que vive uma amizade, né? Às vezes arrancam as faíscas aí. Provérbios 27 a 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Agora engrossou o negócio. É ferro com ferro. Já viu as faíscas? Ainda mais se estiver no escuro. Ferro com ferro. Não tem problema. É comum, numa boa amizade, discussões acaloradas, sim, discordâncias de pontos de vista, e às vezes o ânimo de um, o humor de um está diferente do outro, as circunstâncias e tal, acontece, todos somos falhos. Mas se há amizade, esse é o ponto, não apenas o propósito será benigno, mas o espírito será pacífico. Não está tendo aquela briga, vamos chamar logo de briga, discussão, que se alguém estiver de fora da sala, eles vão já se atracar. Aqui, vozes alteradas e tudo, aquilo é para argumentar, é o amor pelo outro, dizendo, tu é burro. É isso. Burro é tu, que não está enxergando isso. Mas a causa é nobre, é boa, é para defender um ou defender o outro, é para ajudar o outro, às vezes até exagera um pouco mesmo, para desculpe ali aquelas palavras de nada, que é isso e tal. Mas o propósito é benigno e a ideia é pacífica. Mesmo brigando,
com aspas ou sem aspas, mas não é uma briga que vai dar em inimizade, em mágoa, em afastamento, ou seja, não é realmente uma briga. É uma discussão acalorada, como nós costumamos dizer. Então, ambos sairão lucrando com algo assim, especialmente aquele que estava ouvindo, né, os carões, ou os conselhos, ou coisa desse tipo. Então, não se desanime se você, de vez em quando, tem como se chama de arranca-toco, né? Com um amigo, com uma boa amiga, quer dizer, não somos mais amigos, isso não significa isto. Por fim, antes de dar 3 sugestões e encerrar, boas e antigas amizades devem ser preservadas. Mesmo capítulo, Provérbios 27, versículo 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai. O outro fala de outro assunto. Uma boa amizade, mesmo com momentos realmente difíceis, mais do que uma discussão circunstancial acalorada, mas pode ter momentos, fases realmente difíceis, em que os dois entram numa discordância um pouco mais profunda de alguma coisa, e não é obrigado a concordar em tudo, mesmo marido e mulher não concordam em tudo, lógico. Ou alguma coisa não agrada, o outro, as pessoas mudam com o tempo, também a idade modifica bastante, então pode acontecer de uma amizade sofrer de fato algum tipo de modificação na sua estrutura, pode acontecer, ou alguma indisposição de um, de outro, um desânimo, coisa desse tipo, mas se é uma amizade verdadeira, o brilho pode até variar, ficar com menos brilho, ficar com mais brilho, ficar com menos brilho do que antes, mas a essência daquela amizade será preservada, e sempre que se virem, sempre que conversarem, ali estarão 2 bons amigos. Podem ter sido mais íntimos do que antes, muito mais chegados do que antes, é natural, não se apavore com isso. A vida muda muito de fato, mas um verdadeiro amigo, como diz a Bíblia, deve ser mantido como algo muito valioso, mesmo não tão brilhante, ou agradável, absolutamente gostosa aquela amizade, mas continua sendo algo valioso que o crente deve preservar. 3 sugestões. Agradeça a Deus pelos seus poucos e verdadeiros amigos que Ele lhe deu. Pastor, eu tenho muito! Amanhã estará no site a pregação, aí você ouve tudo de novo, tá certo? Poucos e verdadeiros, eu tenho muitos, pastor. Volte. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Quem tem muitos amigos sai perdendo, pelo menos nesse conceito que eu explico, de incomparado com o amigão mesmo, verdadeiro, e ter expectativa errada. É isso aí, é assim que eu enxergo. Então, seus poucos e verdadeiros amigos, se você os tem, e eu espero que sim, agradeça a Deus por eles, nominalmente, constantemente. Segundo, se você sente falta de uma boa amizade, peça a Deus. Peça a Deus. Senhor, a Bíblia fala tão bem, amigo é um amigão mesmo, desse mais chegado que um irmão. Estou sentindo falta. Eu queria uma amiga. Peça a Deus. Jesus diz, pode pedir o que quiser, sendo em meu nome, que explica-se de acordo com a vontade dele, com o desejo dele, com os planos dele, Deus dá. E fique atento para reconhecer quando chegar alguém assim. Às vezes a gente pede as coisas a Deus, especialmente pedidos que demoram mais tempo, né, e mais insistência nossa, ao longo do tempo a gente vai pedindo, aí Deus dá e você nem nota direito o que Ele deu. Quando olha para trás, eu pedi por isso, não sei quanto tempo, esmureci no pedido, parei de fazer, ou ficou meio rotineiro na minha pessoa, aquele assunto, não botei mais o meu coração ali, e Ele deu.
Eu nem notei, já faz até um tempo bom. Isso tem acontecido na minha vida. Que a gente fica meio encabulado, né? Ou encabulado e meio, né? Como é que pode? Então, peça a Deus. E fique atento. Para se Ele mandar, você perceber. Aqui está um. E se for um assim mesmo, ele não vai ficar lhe dizendo o tempo todo, ó, sou um amigão, viu, cara? Sou um amigão teu. Você começar a dizer isso aí, eu não sei nem se você está naquele grupo grande. Sou teu amigo, e tal. Não precisa estar. Tem momentos de dizer, conte com a minha amizade e tal. Claro que tem. Mas está todo tempo. Me nota aqui, olha, não esqueça de mim, sou seu amigo e tal. Não. Às vezes os melhores são mais discretos na amizade, no tamanho do amor que tem por nós e no tamanho da disposição de ajudar. São discretos, mas estão ali. E você não está percebendo a preciosidade que Deus tem colocado ao seu lado. E invista nessa amizade. Não vá falar com ele em vídeo a 2.5, áudio 2.5, não. Isso não vai virar uma amizade profunda nunca desse jeito. Não adianta. Mas, pastor, eu já fiz o teste, aguenta 4x. Não faça isso. Se encontre com seu amigo ou sua amiga. Se encontre, olhe para os olhos dele, pelo menos, se não pode ver o riso, mas se encontre dentro, claro, do protocolo da época, da circunstância, da ocasião. É óbvio. Mas dentro das circunstâncias, se exponha presencialmente. Por fim, e obviamente, mereceria uma pregação inteira, para não dizer muitas, né? Agradeça a Deus pelo maior e mais especial amigo que você tem, você crente, o Senhor Jesus Cristo. De propósito, eu deixei o fim, porque eu não quero desenvolver um assunto tão forte e tão superior à nossa amizade com Cristo, do que a amizade com qualquer outro ser humano, mesmo irmão em Cristo, que tomaria todo um tempo. E o foco. Então, o foco não é a amizade com Cristo, o foco é a amizade com pessoas, especialmente irmãos em Cristo. Mas, um crente dizer que não tem amigo, cuidado com esta frase. Que eu até disse, se você sente falta de uma boa amizade, eu estava me referindo exclusivamente, eu sabia que ia fazer essa ressalva antes de encerrar, né? Está sentindo falta de uma boa amizade, vírgula, ou parênteses, à parte da amizade com Cristo. Porque esse é o grande amigo, este nunca vai nos deixar, esse vai ser muito mais amigo do que qualquer outro, numa outra dimensão. Então, o crente sempre pode contar com o amigo Jesus Cristo. E eu, de vez em quando, eu estou lembrando a vocês, Jesus é homem. Além de Deus, ele é homem. Então, quando você fala em Jesus Cristo e diz que ele é seu amigo, você pode dizer, eu tenho um homem, muito amigo meu. Um amigão. Quem é Jesus Cristo? Está brincando assim? Não vale. Por quê? Por que não vale? Ele não é homem, não. Você não crê na humanidade dele? Não, creio. Então, quando eu digo que eu tenho um homem muito amigo meu, você pergunta o nome, eu digo Jesus Cristo, você riu? Ou achou que assim não vale? Não vale por quê? Não, porque eu estava pensando em alguém morando aqui na terra. Bom, tudo bem. Alguém que também não fosse divino, como só ele é. Tudo bem também, aí de fato é exceção. Mas em vez da gente jogar muita luz na exceção, porque não joga luz aqui também? Ele é homem. Então eu tenho um amigo homem que não está aqui agora. Mas o seu amigo, se ele for para Londres ou para Tóquio, um grande amigo seu, ele não deixou de ser seu amigo porque está do outro lado do mundo, não. Continua sendo seu amigo. Jesus estando no céu, estando dentro de você, aí já fica misterioso que ele está dentro de você como Deus que ele é, pelo Espírito Santo, mas não deixa de ser um ser humano. Então, pense num amigo humano, Jesus Cristo, que conhece o que é ser humano, sabe o que é um ser humano, e que ele passou por aqui, ele sofreu, então ele conhece você muito melhor do que qualquer amigo. Não se sinta sem amigo nenhum,
porque isso pode magoar o seu amigão, seu grande amigo de fato, ok? Agora, não, eu estou falando de um amigo aqui mesmo, de preferência até na cidade que eu moro, para a gente ter contato e tal, e telefonar, e bater papo, conversar. Tudo bem, como eu disse, peça a Deus. Então, eu vou encerrar com João 15, em 3 versículos que tem ele falando, tem 3 vezes a palavra amigo, muito gostoso. Então, vamos lá. João 15, versículo 13 em diante diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Muito bem. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que coisa linda. Ele falou isso para os discípulos que estavam lá com ele e ouviram dele as palavras que ele disse que deu a conhecer. Nesse sentido, nós não estamos incluídos, porque nós não vimos nenhuma palavra da boca dele, mas estamos incluídos, sim, no sentido de que o que ele transmitiu para aqueles discípulos, ele transmitiu para nós também, através do Espírito Santo, que inspirou aquelas pessoas para fazerem as Escrituras, e o Espírito Santo habita em nós hoje. Então, e um dos ministérios do Espírito Santo é lembrar o que Cristo falou, nos ensinar o que Cristo disse, nos iluminar quanto ao entendimento do que Cristo falou. Então, estamos totalmente amparados pelo Espírito Santo para fazer da amizade com Cristo uma das coisas mais valiosas da nossa vida. E, enquanto não chegamos até Ele, vamos prestar atenção em poucas e verdadeiras amizades nesta terra, se Deus quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude neste assunto da amizade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.